Psiu. Você está ouvindo o podcast Psiu, o seu podcast do PET Psicologia. Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast Psiu. Hoje falaremos sobre psicologia analítica e temos algumas convidadas para poder fazer parte do nosso episódio de hoje. Eu sou a Ana Carolina. Ed, você está por aí? Sim, oi gente, bom revê-los. A Natália Veloso e a Júlia Gisler também estarão aqui com a gente. Meninas, vocês gostariam de se apresentar também? Oi, pessoal, eu sou a Natália Veloso, já fui do PET Psicologia, né, sou egressa. E atualmente sou psicóloga clínica, né? Trabalhei aí com a clínica os meus 2 últimos anos na faculdade, no estágio, e muito focado na abordagem junguiana, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então já tenho uma certa experiência. Oi, gente! Obrigada pelo convite. Eu sou Júlia Gisler, eu sou formada em psicologia pela UNB também. Sou formada há 5 anos, eu estou atuando na psicologia clínica desde então, na abordagem junguiana. Atualmente eu sou trainee da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e estudo esse jovem rapaz e eu estou muito feliz pelo convite para poder falar um pouco dessa abordagem que eu gosto tanto. Muito obrigada, estamos muito felizes por vocês fazerem parte do nosso episódio de hoje. Opa! Mas antes de continuar esse episódio falando sobre psicologia analítica ou psicologia junguiana, que tá muito legal, o PET Psicologia tem alguns recados para dar para vocês. Primeiramente, o PET Psicologia gostaria de anunciar que o processo seletivo para ingresso dos estudantes de psicologia da Universidade de Brasília para o programa de educação tutorial, ou seja, o PET Psicologia, estão abertos. As inscrições vão até o dia 21 e o nosso edital para a seleção dos estudantes está disponível no nosso site, petpsicologiaunb.wordpress.com. Confiram o edital e se inscrevam, gente. É uma oportunidade muito legal para vocês. Além disso, o PET Psicologia gostaria de anunciar para vocês também que a gente está realizando um grupo de estudos sobre abolicionismo penal. O grupo de estudos ele vai começar hoje, no dia 19/3, mas os encontros vão ser quinzenais. Então, se você está ouvindo esse episódio e tiver interesse de participar hoje, acesse nossas redes sociais para ter mais informações. O link do post também vai estar na descrição. E por fim, além do grupo de estudos, o PET Psicologia, em parceria com o PET Matemática da Universidade de Brasília, também gostaria de anunciar que também vamos estar realizando uma atividade chamada Clube do Livro. Essa atividade é basicamente uma leitura compartilhada de livros que vão ser realizados com reuniões mensais. Se você tem interesse de saber mais informações também, acesse o link na descrição ou acesse nossas redes sociais também para mais informações. Beleza? Agora vamos continuar aí com esse episódio sobre psicologia junguiana que tá incrível, gente. Uhul! Valeu! Então, para começar, né, para a gente introduzir o tema, eu queria perguntar para vocês primeiro quem foi Carl Gustav Jung? Vocês podem falar para a gente um pouquinho? Eu posso falar um pouquinho. Eu chamo ele de CG Jung para parecer mais íntima, sabe? O Carlos Gustavo também, às vezes a gente gosta de traduzir os nomes ao pé da letra. Ele foi um suíço, ele nasceu dia 26 de julho de 1875. O que a gente sabe do mapa astral dele é que ele era leonino com ascendente em aquário. E por que isso é interessante de saber? Porque ele era um cara muito focado no eu, na identidade e na criatividade. E, de certa forma, ele queria trazer essa liberdade criativa para o coletivo. Eu acho essa chave astrológica interessante para entender ele. Ele era filho de pastor, e isso foi bastante importante para a teoria dele, porque ele teve uma parte assim, com o cristianismo, e a gente vê o quanto isso foi importante assim, para a teoria dele mesmo e para a história de vida dele. A gente conhece muito Jung como sendo um discípulo, né, de Freud. Só que quanto mais eu estudo Jung, mais eu vejo que isso não é tão verdade não, assim. Quando Jung conheceu Freud, ele sentiu que pela primeira vez ele estava sendo compreendido. Então eles trabalharam juntos por algum tempo, só que aí chegou um período da vida de Jung que ele percebeu que ele tinha uma outra visão de inconsciente,
e de clínica e da vida. E aí ele acabou se distanciando da psicologia freudiana clássica e fundou a psicologia analítica. Eu acho que faz sentido falar um pouco sobre a esposa dele, porque Jung se casou com uma das meninas mais ricas da Suíça. E isso deu para ele muita liberdade criativa, certo? Faz sentido, assim, quando eu digo isso? Claro, claro. E ele teve 4 ou 5 filhos. E toda a criação dele foi muito focada numa busca de compreender o sentido da vida, assim. Nath, quem foi Jung pra você, véi? Nossa, uma apresentação exemplar aí já de Jung, com várias fofocas, né? Mas eu acho que eu só complementaria, assim, dizendo que Jung era um psiquiatra, né? E muito da teoria dele surge da própria experiência de vida e experiência do trabalho que ele exercia, né? Então, ele vai começar a trabalhar aí com associações, né, experimentais, né, testes de associações, bem em caráter laboratorial mesmo. Ele trabalhava com pessoas com comportamento esquizoide, né, paranoide, enfim. E aí, com o tempo, ele, a partir da experiência, né, com esses pacientes, ele foi notando, né, várias facetas que depois se desenrolam na teoria que ele desenvolve durante todos os outros anos da profissão dele, né? Então, ele começa a observar os sonhos desses pacientes, né, as falas desses pacientes, né, começa a dar atenção especial para o inconsciente, né? Então, assim, realmente, igual a Ju falou, a parceria com Freud foi uma parceria muito rica que eles tiveram, né? Foi um encontro, assim, muito rico para a humanidade. Eles produziram muita coisa juntos, mas chegou um momento ali de ruptura em que Jung, ele cria isso que a gente chama de teoria analítica, né? Então, diferente da psicanálise, né? Então, é isso. Mas o que é a teoria analítica? Olha, a gente tem várias diferenças fundamentais, assim, desse ponto de ruptura com a psicanálise de Freud, né? Eu posso comentar alguns, depois a Ju também complementa, assim. Um dos principais pontos, assim, que começou essa ruptura foi pela própria noção de inconsciente, né, que os dois tinham. Então, Freud, ele vai desenvolver um trabalho muito focado no inconsciente pessoal, né? Então, ego, id, superego. E com o tempo, Jung, nos trabalhos dele, né, ele vai compreendendo que essa divisão para ele era um pouco mais ampla. E ele traz a noção de um inconsciente além do inconsciente pessoal, uma noção de um inconsciente coletivo, né, onde ele acredita que existem coisas que são do coletivo da humanidade, da nossa ancestralidade, né, do nosso coletivo enquanto sociedade mesmo, né, que todos nós carregamos, e que isso também está presente no nosso inconsciente, né, enquanto potencial, que é o que a gente chama depois de arquétipos, né. Então começou essa diferença aí de inconscientes, né, com ele aderindo a essa nova estrutura, digamos assim, da psique, né, aderindo ao inconsciente coletivo. E ele vai, assim, desenvolvendo, na verdade, uma série de outros conceitos, se aprofundando em uma série de outros conceitos para além do que Freud trazia na psicanálise clássica, né? Então, assim, Freud também tinha uma noção de... a teoria dele, né, gira muito em torno da libido, né, da libido sexual, e Jung sai um pouco disso, né? Ele traz a libido muito mais como uma energia vital, né, do que apenas mais ligada à sexual, né? Então, essas são pequenas diferenças iniciais que começam a se apresentar e que vão desembocar nesses outros conceitos particulares da teoria psicanalítica, né? Sim, sim. E eu tô pensando aqui, te ouvindo, eu acho que uma das grandes diferenças e uma das coisas que pegaram é muito essa questão sobre a libido, assim, e a ampliação que Jung deu pra libido, pensando enquanto energia psíquica de maneira mais ampla. E Jung, de certa forma, mesmo a gente falando que ele tem conceitos e que ele tem uma visão da estrutura do inconsciente, de certa forma a atitude dele frente ao fenômeno da psique é essa postura mesmo fenomenológica, no sentido de que muitas vezes ao longo da obra junguiana ele vai definir um conceito, ele vai enquadrar um conceito pela função e pelo que ele está observando naquele determinado fenômeno. E isso se distancia um pouco de uma tópica do Freud que era mais estruturalista, assim, mais no início, assim, da psicologia freudiana. Eu tô pensando em uma das coisas que Jung trouxe, assim, de contribuição,
foi uma maneira diferenciada de ver os sonhos e a realidade onírica. Porque em algum lugar Freud falava como se o sonho é como se o sonho se escondesse ou se velasse, e o analista vai lá e desvela, como se o sonho fosse um trickster, um malandro, ele fala sem dizer. E pro Jung, não. Pro Jung, o sonho é a natureza. O sonho, ele é o que ele é. Ele não se engana, ele não engana, sabe? Ele não tem intenção. Ele é um fenômeno da natureza. Então, tudo que ele fala está sendo dito. E os símbolos, eles estão ali, de certa forma, para gerar ampliação e mudança. Para gerar ampliação da consciência. E, nesse sentido, ele se distancia da psicanálise, quando às vezes vê um símbolo mais como um signo, dando um significado enquadrado para aquela imagem. Jung, ele vai estar sempre querendo ampliar. E uma das coisas que é característica dessa psicologia analítica é esse mergulho nessas raízes coletivas, né? A Nath falou do inconsciente coletivo, então quando a gente fala das raízes do coletivo, a gente vai falar de mitologia, de astrologia, de alquimia, né? De contos de fadas, desses saberes da tradição oral que estão sendo compartilhadas há muitos milênios e séculos. Porque a nossa psique, ela se alimenta dessas imagens. E nesse sentido ele se diferenciou de Freud, assim. Porque quando Freud vai falar sobre Édipo, ele faz um enquadro específico do Édipo. Mas Jung, quando vai falar de Édipo, ele vai estar querendo sempre ampliar e procurar novos sentidos dentro dessa figura mitológica. Eu não sei se a gente respondeu, porque a pergunta que vocês fizeram é uma pergunta que eu acho que até Jung, assim, não saberia responder de maneira assertiva, assim, eu acho. Tudo bem, assim, acho que a ideia é a gente tentar entender, né? Mas tudo bem que a gente tenha feito uma pergunta muito ampla, né? Talvez, né? Mas assim, acho que pra gente tentar destrinchar um pouco, né? Vocês falaram um pouco sobre o inconsciente coletivo, né? E também falaram um pouco também sobre os arquétipos, né? Acho que vocês poderiam falar um pouco também sobre o que são os arquétipos, né? Dentro dessa teoria. Eu tô pensando, porque essa é uma pergunta bastante capciosa. É o seguinte, Jung, quando ele foi estudar mitologia, quando ele foi estudar os sonhos, quando ele, como a Nath falou, né, da experiência dele na prática clínica, então quando ele estava ali ouvindo os delírios das pessoas, ele começou a perceber que existia temas em comuns, temas que perpassavam, e ele começou a perceber que esses temas estavam em várias culturas. De certa forma, eles se manifestavam pela cultura ou pelos contos, ou, enfim, na mitologia com roupagens um pouco diferentes, no sentido de que se tornam imagens arquetípicas, mas que algo ali tinha em comum, como uma raiz. Por que eu estou querendo fazer essa diferenciação? Porque quando a gente fala do arquétipo, a gente está falando de algo que é incognoscível, algo que a gente não consegue colocar em palavras. É um trem, sabe? É um trem. Do tipo, quando eu falo a palavra, por exemplo, mãe, Madonna, Maria, eu poderia falar a mãe de vocês, eu poderia falar matriarca, avó, ventre. Várias dessas palavras talvez se organizariam em torno de um certo núcleo ali, que é um pouco essa ideia de mãe. Mas na nossa vida concreta e na minha vida manifestada, essa mãe vai tomar várias formas. Então, quando Jung fala de arquétipos, ele está querendo falar um pouco desses monotemas, desses monomitos. E ele identificava que isso, né, se manifesta na nossa vida psíquica, na nossa vida acordado, cotidiano, através da materialização. Mas, assim, não sei, Nath, me ajuda aqui, porque eu acho muito capcioso falar sobre arquétipos. Eu sinto que eu estou mais atrapalhando do que ajudando. Essa é uma das perguntas mais difíceis mesmo, porque não é um conceito muito objetivo, na verdade, né? É um conceito muito mais do sentimento do que da cognição, como a Ju falou, né? Eu acho que para tornar menos abstrato, a gente pode trazer exemplos, né? Então, assim, existem infinitos arquétipos, mas exemplos são, por exemplo, figuras, né? A Ju trouxe a questão da maternidade, né? O arquétipo da grande mãe, por exemplo, né? A maternidade, essa figura que a gente tem de mãe,
né? É uma coisa que está na nossa ancestralidade, assim, mais primitiva, né? Então, é uma coisa que a gente carrega, assim, quais afetos relacionados a isso, quais pensamentos, né? Qual a energia que perpassa esse arquétipo da grande mãe, o arquétipo do sábio, por exemplo, né? Do velho sábio também, né? Aquele vovozinho, às vezes representado com uma bengala no meio do nada, né? Meio eremita, assim, que às vezes a gente entende como grande sábio, né? São figuras que percebe que quando eu falo, às vezes a gente consegue automaticamente pegar na nossa memória, né? Pegar no nosso sentimento também, porque são figuras que nos são comuns, né? Porque não porque são comuns a nossa vivência pessoal, mas porque são comuns a vivência da humanidade como um todo, né? E aí, só para tornar menos abstrato ainda, né? Quando a gente fala da clínica prática, né, junguiana, assim, é engraçado, porque, assim, a gente não trabalha os arquétipos, por exemplo, o paciente traz, né, uma narrativa e a gente, arquétipo tal, né? Não é muito assim. Na verdade, uma das principais representações dos arquétipos hoje em dia está justamente na nossa arte, né? Nos contos, nas histórias, nos filmes, nas músicas. Vocês vão ver que os filmes, eles são repletos de personagens, de significados, né? Muito comuns uns aos outros, né? Que nos tocam. Então, a clínica da psicanalítica, né, junguiana, ela é muito aberta a essa dimensão da arte, né? De você trazer o simbólico, de você trazer arte, um filme, um personagem, porque a gente entende que esse simbólico, que é cheio de arquétipos, enfim, diz muito sobre a alma humana, né? Diz muito sobre os nossos afetos, nossas cognições. Então, só para tornar menos abstrato, né? Isso é uma via que a gente trabalha muito os arquétipos, é a arte, por exemplo. Que loucura, né, gente? Só complementando esse que loucura, assim, porque a sensação que eu tenho é que em algum lugar os conceitos junguianos, eles são como o Mercúrio. E aí faz muito mais sentido falar deles nessa dimensão que a Nath falou, né? De como a gente operacionaliza esse trem, então. Eu achei muito legal o exemplo que ela deu, porque realmente, quando um analisando conta um sonho pra gente, a gente não vai pensar esse velho é um velho sábio, ou essa mulher é uma ânima. Porque se a gente faz isso, a gente mata o símbolo. O que a gente quer ali, quando a gente está falando dessas forças primordiais, ou dessas imagens primordiais, é que a gente quer entrar em contato com elas, a gente quer entrar num diálogo com elas. A gente usa muita técnica, às vezes, da personificação, assim, de que a gente transforma aquela imagem do sonho em um personagem, onde a pessoa vai dialogar com ele. Ou pede para desenhar, ou pede para pensar numa música que remete àquela imagem. Né? Porque isso vai dar corpo, né? Isso vai trazer o afeto, isso vai trazer os pensamentos e as crenças, vai trazer até, enfim, vai até levar para outras imagens. E aí a gente consegue trabalhar mais globalmente, assim, o impacto desse trem cognoscível que está se manifestando ali, mediante o sonho ou uma sincronicidade que aconteceu. Eu acho que era por aí que eu estava pensando. E só para complementar essa última frase também, assim, isso é outra característica muito grande da abordagem junguiana, que é essa integralidade, né? Então, vocês não vão ver a gente falando especificamente de cognição, de comportamento, de afeto. A abordagem junguiana, ela está sempre buscando essa integralidade da alma mesmo, né? Do ser humano enquanto um ser totalmente holístico, né? E por isso que a gente fala do simbólico. O que é simbólico para aquela pessoa, né? Porque tal sinal, tal símbolo tem algum significado para a história daquela pessoa, né? Então, a gente toca muito nessa dimensão integral, né? Não só em uma parte, digamos assim, de cada ser humano, né? Vocês falaram sobre alguns arquétipos, né, da grande mãe, do velho sábio. Quando eu estudei Jung, né, lendo alguns livros e tal, sempre vem, né, a ideia do arquétipo, por exemplo, da ânima e do ânimos, né, e também da sombra e da persona, né. Eu queria que vocês dissessem um pouco mais sobre esses arquétipos, né, o que eles representam dentro dessa elaboração que vocês estão fazendo, né, desses símbolos e tal, pra gente também tentar entender um pouco melhor sobre esses arquétipos, que eu acho que é uma ideia um pouco abstrata também, né, e eu acho que dentro da literatura também eles começam a colocar isso quase como se fossem categorias, classificando, etc. Eu também queria saber o que vocês pensam em relação a isso. Eu já vou começar para deixar os mais difíceis para a Gil.
Vou falar um pouco sobre a sombra, né? Então, e a persona. Esses são conceitos, né, que eu trabalho bastante, que eu me identifico bastante com eles, porque é isso, né, gente? Na abordagem, nem sempre você se identifica com a abordagem por inteiro, né? Na clínica, você vai usando o que te faz sentido. Então, a sombra é um desses arquétipos, né? Se a gente pode dizer que é arquétipo, que é um dos mais presentes, né? Não só na clínica, como na nossa vida. O que é a sombra, né? A sombra é todo o conteúdo que existe dentro da nossa psique que a gente não vê, que não está consciente, né? Que está ali no escuro, digamos assim. Muitas vezes as pessoas acham que a sombra é só o que é negativo, né? Então, assim, a minha sombra, né, é o que eu tenho de ruim. Também, muito do que a gente tem de ruim, a gente coloca na nossa sombra para a gente sobreviver, né? Porque se a gente vivesse pensando o tempo inteiro consciente de tudo que a gente tem de ruim, ou enfim, que a sociedade considera ruim, a gente não viveria, né? Então, até para uma adaptação, a gente coloca esses conteúdos na nossa sombra muitas vezes. Mas não só coisas ruins, né? Às vezes são conteúdos que estão sem luz mesmo. Então, às vezes, por exemplo, um talento que eu tenho que por algum motivo eu reprimi, né? E aquilo ali está na minha sombra, um talento artístico, por exemplo, né? Então, tudo isso vai compondo a nossa sombra. A nossa sombra, ela está na dimensão do nosso inconsciente, né? Então como é que eu tenho acesso a essa sombra? Bom, um dos canais que a gente mais consegue ver a sombra é através da projeção, né? Então, é muito comum que a gente projete nossa sombra nos outros. O que me deixa irritado em uma pessoa específica, né? O julgamento, a inveja, enfim, várias coisas a gente consegue, às vezes, ver que é muito mais uma projeção da nossa sombra no outro, né? Do que características em si do outro, né? Então, e essa projeção, eu quero dizer aqui que é uma projeção muito necessária, porque é ela que materializa a sombra pra gente, e que, porventura, na clínica, né? Se a gente vai fazer uma terapia, enfim, a gente consegue colocar isso na consciência, né? O que eu estou projetando da minha sombra? A gente vai conseguindo acolher melhor essa sombra, porque sombra todo mundo tem e todo mundo vai sempre ter, né? O que a gente pode fazer é ir tomando mais consciência da nossa sombra atual e acolhendo também, né? Em vez de só reprimir, julgar, enfim, né? Acolhendo. E comentando um pouco da persona também, né? Persona as pessoas conhecem mais ou menos como as máscaras, né? As máscaras sociais que a gente tem. Então, eu tenho uma persona para o meu trabalho, uma persona para a faculdade, uma persona para minha família, outra persona para meus amigos, como se fossem máscaras sociais que eu visto, né? No meu dia a dia. De fato, é um pouco isso, né? Mas não é nesse caráter negativo da máscara, porque Jung traz que a persona, na verdade, é um mecanismo, uma ferramenta que a gente tem extremamente necessária até para a gente sobreviver. É uma ferramenta de proteção. Imagine se a gente não tivesse, né, nossas máscaras sociais. Elas são, sim, muito necessárias, né? E muito adaptáveis para a gente, né? Para nossa sobrevivência até. E aí tem uma discussão eterna aí, né? De se se nós somos um conjunto de máscaras, será que existe um eu essencial sem essas máscaras, né? Existem várias discussões filosóficas aí. Mas a persona é basicamente isso, e aí o que a gente tem que cuidar também, né, para o adoecimento, é essa identificação extremada com a persona. Às vezes a pessoa ela se identifica tanto, né, com uma persona que ela criou, por exemplo, um trabalho, por exemplo, um grande empresário, né? Ele se identifica tanto com aquela figura que ele criou para o trabalho que ele não sabe mais quem ele é fora daquilo ali, fora daquela performance, né? Fora daquela figura. Então é aí que vem um possível adoecimento que a gente pode começar a olhar melhor, né? Mas no geral é isso. Nath, só aproveitando rapidinho, antes da gente passar para outra parte, então, dentro desse entendimento de sombra, talvez um dos objetivos da terapia seria trazer luz a essa sombra? Com certeza. E tomando consciência dessa sombra, né? Porque aí a gente vai fazendo esse movimento de voltar para o eu, de voltar para o interior, né? Então, às vezes, né, chega uma pessoa assim, muito irritada, com muitos afetos negativos sobre várias circunstâncias externas. A gente não tem muito controle sobre as circunstâncias externas, né? O emprego, a pessoa, enfim, né? Mas a gente vai vendo que, às vezes, muitos daqueles afetos têm muito mais a ver com a pessoa em si, né? Com o conteúdo da pessoa, do que de qualquer outra coisa no exterior. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de botar luz nessa sombra, né? Botar luz nessa sombra, que é uma sombra eterna, que a gente vai estar sempre botando luz, né? Não é algo que se cessa de nenhuma forma. Eu queria pegar um pouco essa bola, assim. Eu vou voltar um pouco atrás, eu vou voltar numa das primeiras perguntas que você
trouxeram hoje, que é um pouco sobre o que é essa psicologia analítica. E a gente começou a falar dela fazendo essa diferença entre a visão de Jung e a visão de Freud. Eu queria pegar um pouco essa bola para pensar assim, em algum momento, Freud acreditava que a função da análise era trazer tudo para a consciência através da elucidação, que é jogando essa luz em tudo que é aquilo que é desconhecido, em tudo aquilo que é inconsciente. E que o inconsciente seria só um depósito de experiências arcaicas ou experiências do passado, assim, que seria um conteúdo estanque. Na terceira tópica freudiana, isso mudou. Mas assim, eu queria pegar um pouco esse enquadre freudiano e falar do como Jung via isso de uma maneira diferente. Ele via o inconsciente como algo infinito, como algo criativo, como algo que fala do passado, mas fala do futuro, fala do pessoal, mas fala do impessoal também, fala desse coletivo. E aí, nesse sentido, para Jung, não seria só jogando luz que a gente se relaciona com essa sombra. Às vezes, um reconhecimento e enquadramento de que aquilo é mistério, de que aquilo eu não vou compreender racionalmente, é fazer justiça a essa sombra. É dar um reconhecimento que não necessariamente precisa vir pela essa luz da racionalidade ou da consciência. Então, eu acho legal essa diferença, assim, dessa pegada, que eu acho que aí a gente entra num tópico novo, assim. A Nath, quando ela estava falando muito da sombra, que ela é mais nossa sombra pessoal, né? Até porque ela estava usando de referência a persona. Agora, se a gente for usar como referência o inconsciente e todos os conteúdos que são inconscientes e, consequentemente, estão na nossa sombra, a gente está falando de algo que é infinito. E, por ser infinito, não tem como a gente agregar e conhecer de uma maneira, né? Não é esse tipo de totalidade que Jung está falando, né? E eu acho interessante a gente fazer essa provocação, assim, né? Tem sombras que talvez sejam tão sombrias que o lugar delas seja no armário. E aí o processo de análise vai ser só para dizer, eu sei que tem esse trem no meu armário, sabe? Vai ser dizer, eu sei que tem isso embaixo da minha cama. Talvez mais para frente eu olhe para isso. Mas agora eu só vou reconhecer que é sagrado, que me dá medo, que eu não tô pronto para esse trem. E de certa forma eu faço jus para aquela sombra, sem precisar colocar ela o tempo todo na luz. Fez sentido para você esse comentário, Nath? Com certeza, sim. Inclusive, a gente tem que ser muito sensível, né? Falando em terapia, principalmente, com isso, né? Mas não só na terapia, gente. Eu acho que na nossa vida como um todo, né? A gente tem que ter muita sensibilidade e honestidade para admitir isso. Tem coisas que vão ficar sempre na sombra e que não cabe a nós, né? Seria até pior para nós tirar dessa sombra, né? Até para uma questão de sobrevivência mesmo, digamos assim, né? Então eu concordo plenamente. Eu tô pensando que você tinham perguntado também de ânimos e ânimo e não falaram. Eu tô querendo falar de outros arquétipos, gente. Eu vou falar de outros arquétipos. Será que eu posso? Claro, fica à vontade. Eu queria falar de um tal de ego e de um tal de self. Retomando um pouco o que eu tava falando sobre a concepção que Jung tem de inconsciente, que essa coisa infinita que nos perpassa, que é pessoal e que é coletivo, né? Que é tudo aquilo que a consciência não vê, né? Então, que a gente acordado, a gente não consegue pensar sobre, a gente não sente ainda, a gente não toca, né? Tudo aquilo que está nesse campo desse misterioso, desconhecido. Jung começou a se perguntar, mas então como é que a gente dá conta desse trem, né? O que organiza, então, a nossa vivência nesse mundo? Entendendo que o mundo não é só essa materialidade, que tem outras coisas perpassando e se manifestando nessa materialidade. E aí ele vai falar sobre dois arquétipos, assim, que são muito importantes e que são centrais para a psicologia analítica, que é o ego. E eu acho que o ego a gente tem uma certa familiaridade, porque de todos os arquétipos e de todos os complexos, que é o arquétipo quando ele tá atuante, né? A gente chama de complexo. De todos os complexos que a gente tem, o ego é o nosso mais familiar, é o que está mais fortalecido. Porque o ego é aquele que a gente chama de eu, né? É o que eu tenho de ideia da construção da minha identidade nesse mundo, né? A persona eu transito, eu visto personas.
Mas o ego seria essa pessoa, né? Seria esse rosto por trás dessas máscaras. Esse senso de identidade. E esse ego, ele seria uma função, ele seria muito próximo da consciência. A consciência é que organiza esse ego. Então, é através das nossas 4 funções, que é um pouco que eu e a Nath, a gente já tinha falado um pouco sobre a psicologia analítica ser uma psicologia da totalidade, é porque ela vai estar pensando nas 4 funções egóicas. No pensar, no sentir pela via da sensação e do corpo, no sentir, que é aquele de dar valor para as coisas, e na intuição, que é o que brinca com as imagens e com a metáfora. Essas seriam as nossas funções egóicas. Mas Jung percebeu que, além dessa função organizativa do ego, que trabalha a nível da consciência, que existia um outro polo e que existia um outro ponto. E é engraçado porque horas ele vai falar de ponto, horas ele vai falar do todo, mas ele vai dizer que existe um outro, eu vou dizer lugar, o espaço, um outro arquétipo que organiza as coisas pensando nessa totalidade. Seria um centro que consegue contemplar o todo que é o inconsciente. E esse é o tal de self. E por que eu tô falando do ego e self aqui pra gente? Porque quando a gente está trabalhando na análise, quando a gente está na clínica, a gente está também fazendo esse duplo movimento. De horas ajudar egoicamente, fortalecer egoicamente aquele sujeito para ele se entender quem ele é no mundo, quais são os valores dele, quais são as coisas que ele acredita, quais são as coisas que ele quer realizar, como funcionam as relações dele nesse nível mais consciente. E, por outro lado, a gente vai dar um mergulho tentando se aproximar desse self, que é esse centro que perpassa esse ser humano de forma individual, que vai conversar com a raiz dele do coletivo. E a gente vai pensar quais são as imagens, quais são os sonhos, quais são as histórias, onde que essa pessoa egóica é tocada em sua alma. E um dos objetivos da psicologia analítica seria a gente aproximar um pouco esse nosso centro egóico, consciente, desse nosso centro inconsciente. E é por isso que o movimento da psicologia analítica é sempre um movimento que visa uma ampliação, tentando fazer uma dança entre esses dois, entendendo que talvez a gente nunca chegue, né? Não é um lugar físico, né? Mas assim, usando a metáfora, né? A gente nunca chega ao self, mas é como se o self fosse essa estrela na constelação daquele indivíduo que vai dar sentido para a vida dele, esse sentido transcendental, essa coisa que mobiliza, que vitaliza. Eu senti que eu precisei falar desses dois para falar de ânimo e ânimos, porque ânimo e ânimos é um conceito que está muito em transformação dentro da psicologia analítica. Mas eu só queria falar um pouco deles como um psicopompo, como um conjunto de conteúdos que vai atuar para fazer a mediação entre esse ego e entre esse self. Então a ânima às vezes vai vir como uma musa, ou um ânimos talvez venha como mestre, ou pode vir às vezes como um policial, tá falando você está fazendo isso errado, ou uma bruxa que está assustando. Mas de qualquer forma é quase uma personificação assim, que não deixa a gente chegar tão próximo do sol, que seria esse centro sélfico, mas começa a trazer os conteúdos desse self, desse inconsciente, de uma maneira um pouco mais palatável para esse ego. Para aos pouquinhos ele ir se apropriando disso que estava ali no inconsciente e no escondido, para ele ir se apropriando assim, desses conteúdos. É muito legal ver o quanto que os arquétipos, eles realmente, em um momento ou em outro, assim, pelo menos a impressão que eu tive a partir das falas de vocês, o quanto em um momento ou em outro eles estão mais em evidência, assim, né, na vida das pessoas, assim, o quanto eles, uma hora parece que aparece um pouco mais de um pouco mais do outro, um tá um pouco mais escondido, é bem legal, tô gostando muito de ouvir vocês também. Eu acho que é muito isso que você falou, Ana, porque Jung, quando ele vai falar dessa infinidade, ele vai falar dessa multiplicidade que existe fora e existe dentro, né? E, de certa forma, é como se a nossa psique ela fosse politeísta, no sentido de que ela precisa separar a totalidade, personificar essa totalidade, para ir se relacionando com ela aos pouquinhos. E para cada momento da nossa vida, algo realmente vai ser constelado ali. Muito para compensar, às vezes, o nosso movimento,
ou para trazer uma mudança no nosso movimento, assim. Para Jung, o adoecimento era quando a gente se tornava muito inflexível, quando a gente se torna muito não poroso, né, para mudança e para as coisas da vida. E aí a psicologia analítica busca muito dar visibilidade para esse movimento de compensação, que está sempre querendo trazer o novo, sempre querendo sair do óbvio. Vou pegar essa bola para trazer outra frase mesmo, que é uma frase do Hillman, né? Que é um. Eu não sei, ele é um filósofo próprio, assim, mas que trabalha muito Jung, né? E ele dizia, né, que o adoecimento está na literalidade, né? Quando a gente começa a ser muito literal com o mundo, a gente adoece, porque a nossa alma não é literal. A nossa alma precisa do lúdico, a nossa alma precisa da nossa criança, né, interior. É muito, muito comum a gente receber adultos na clínica, né? Mas isso é para a vida em geral, assim, muito rígidos, muito racionais, muito mundo adulto, né? E a gente tem que fazer um trabalho de resgatar um pouco a criança que está dentro daquela pessoa, né? O brincar, o rir, né? A arte, como eu trouxe aqui, os sonhos, né? Os sonhos a gente trabalha muito eles na psicologia analítica, porque eles são a própria linguagem do inconsciente, né? É o nosso canal mais direto que a gente tem para se comunicar com o que está no nosso inconsciente. São os nossos sonhos. E os sonhos, eles vêm pelas imagens, né? Então, isso é outra coisa que a gente trabalha muito na clínica analítica, né? Imagens, né? A linguagem do inconsciente, ela é imagética. Então, a gente pega muito as imagens que uma pessoa traz, né, sobre um afeto, sobre um sentimento, né, porque isso diz muito sobre ela, né, a imagem, ela tem um poder que a palavra, às vezes, não consegue alcançar, tem muita coisa que a gente não consegue colocar na palavra, né, vou dar um exemplo para vocês, se uma pessoa chega e fala, eu tô deprimida, e outra pessoa chega e fala, eu também tô deprimida, esse deprimida é um conceito muito geral, né? Um sentimento muito generalizado, digamos assim. O que é estar deprimida para você, o que é estar deprimida para o outro, né? Então, como é que eu consigo particularizar? Como é que eu consigo entender melhor qual é a experiência de estar deprimida para você? Né? Então, por exemplo, uma pessoa vem e me fala, eu tô deprimida. Tá, me traz uma imagem. Eu tô me sentindo, sei lá, uma lata amassada no fundo de um lixo cheia de tralha em cima. Peraí, isso é uma imagem. Né? Isso fala muito mais da psique daquela pessoa, do afeto daquela pessoa enquanto pessoa que está deprimida, do que só a palavra deprimida, entende? Então é por aí que a gente vai na psicologia analítica, sabe? Tentando entender muito desse simbólico que a gente acredita que a alma humana se manifesta por aí. Eu achei muito legal o exemplo que você deu, Nath, porque traz também uma coisa que é muito própria da psicologia analítica, assim, de não querer trabalhar focando na doença, mas focando muito na potencialidade, na criatividade e na potência daquele ser humano. Eu achei engraçado você chamar Hillman de filósofo. Eu acho que ele se considera bastante junguiano, e é engraçado como muitos pós-jungianos não concordam com isso. Mas, assim, James Hillman foi um cara que começou a estudar muito novinho Jung. Acho que ele tinha 17 anos. E ele começou a estudar Jung, tipo, alucinadamente, assim. E ele se tornou um dos grandes expoentes. E ele fez um recorte do Jung querendo focar muito nas imagens. Então, a gente fala que a psicologia de Hillman é uma psicologia imagética, é uma psicologia arquetípica. Mas é ainda junguiano, assim, nesse sentido. E ele vai focar muito nisso que a Nath falou mesmo, né? Nas imagens como linguagem para essa psique, como linguagem para essa alma. Ele vai trabalhar sempre a metáfora. E ele tem contribuições muito bonitas, assim, para a psicologia analítica. Nossa, é muito legal escutar vocês falando sobre a teoria, assim, sobre a atuação de vocês. Eu queria perguntar, assim, o que motivou vocês a trabalharem com a psicologia analítica, assim, o que fez com que vocês realmente sentissem vontade em atuar nessa área, nessa abordagem? Olha, eu tenho duas coisas para falar sobre isso, assim. A primeira é que eu acho que, assim, escolher uma abordagem, né, que você vai seguir na psicologia, você escolher algo que ressoa com a sua visão de mundo, né? Não existe abordagem certa ou errada. O ser humano, ele é tão múltiplo quanto o número de abordagens que tem. Na verdade, a gente tem poucas abordagens para o tamanho da multiplicidade do ser humano, né? E cada pessoa vai se adaptar melhor, né? Em cada um.
né? Então, assim, quando eu decido escolher uma abordagem dentro da psicologia, tem muito a ver com isso. O que para mim ressoa com a minha visão de mundo? Porque o terapeuta, ele é um instrumento e parte fundamental do processo, né? Então, eu preciso escolher uma abordagem que ressoe com o que eu acredito, com o que eu sinto, né? Para que dê certo, minimamente, né? Então, partindo dessa parte do sentimento também, eu escolhi a abordagem junguiana para trabalhar centralmente, porque eu também não acredito nessa coisa de, eu sou junguiana, né? Eu acho que eu acabo, assim, complementarizando várias técnicas na minha clínica, assim, eu sou bem aberta a isso. Eu acho que a gente tem que estar ali para a pessoa, né? Não para a nossa abordagem. A técnica, ela vem para somar. Então, eu escolhi muito por uma ressonância assim de amor. Comecei a ler, aquilo começou a fazer muito sentido para mim, para minha visão de mundo, para as minhas crenças, né? E eu senti uma reverberação de sentimento mesmo, né? De sentir amor pela teoria, de sentir que tocou minha alma, né? Então é por isso que eu decido ficar nela, né? E eu acho que assim, para complementar essa minha fala, eu queria dizer que aqui a gente falou muito, né, da psicanálise, porque quando a gente fala em Jung, acaba trazendo muito essa correlação, essa comparação com Freud, com a psicanálise, né? Mas eu queria reiterar aqui que não é uma comparação qualitativa, né? Não existe isso, assim, da gente estar aqui dizendo que é melhor ou pior, né? É só a abordagem que a gente escolheu, que ressoou mais para mim, pra gente, né? E que faz sentido para nossa clínica, né? Até agora, pelo menos. E outra questão também que eu queria colocar, assim, dessa minha escolha, foi sobre o desafio que essa abordagem coloca para mim, assim, né? Eu não sei se a Ju sente isso também, mas essa é uma abordagem muito desafiadora. Você precisa estudar muito, assim, eternamente, né? Você precisa estudar muito, pesquisar muito. E é um estudo muito integral. É um estudo de mitos, é um estudo de contos, é um estudo da psicologia analítica, é um estudo, assim, que envolve muitos eixos diferentes, né? E que me desafia muito enquanto terapeuta. Então, isso é uma coisa que me move, sabe? É uma teoria que me desafia e por isso me move. Não é uma teoria que cai fácil para mim, não, sabe? Então, justamente por desafiar, eu também gosto de estar nela por isso, né? Eu acho que ela faz sentido para mim por isso também, porque me desafia, né? Contrariando aí algumas ideias, às vezes, gerais de que, é uma psicologia, sei lá, né? É uma abordagem inferior em algum nível, não científica, mística, tanta coisa que a gente ouve sobre a abordagem junguiana, que é balela, né? Enfim, se qualquer um pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, vai ver a profundidade e a riqueza dessa abordagem e quanto Jung também foi rigoroso, assim, ao criar a sua teoria em questão experimental mesmo, né? Então é isso, é uma abordagem que exige muito conhecimento, muita pesquisa e mas que toca a alma humana, então me encanta muito por causa disso. Nossa, Nath, realmente, assim, eu me sinto muito tocada pela sua fala, porque é como eu me sinto, assim, diante da psicologia analítica. Às vezes eu tenho a sensação que quanto mais eu estudo, mais coisa eu tenho para estudar, e isso eu acho que esse desafio, assim, que me mantém, que me mobiliza e que me nutre muito, assim. Para mim tem uma coisa muito doida na psicologia analítica, porque eu sinto que às vezes eu não entendi racionalmente nada do que Jung disse ou que ele escreveu, mas eu sinto um trem, eu sinto que fez sentido em algum outro lugar. E aí isso me dá uma sede de vida, isso me dá uma vontade de mergulhar, isso me instiga muito, assim. E quando eu comecei a atender na clínica, isso aumentou muito, assim, porque cada paciente é um universo, cada paciente vai trazer um conjunto de símbolos e vai ressignificar símbolos, e a nossa prática clínica vai sempre ampliando, e consequentemente a gente vai sempre ampliando. Eu gostei muito dessa frase da Nath, porque eu acho que ela faz muito sentido, assim. Enquanto analista, a gente é a nossa ferramenta, a gente é o nosso método. Eu não conseguiria trabalhar com algo que eu não acredito. E hoje a psicologia analítica, até com suas limitações, porque ela obviamente tem limitações, né? Ela nasceu em determinado contexto, assim, mas eu sinto que a psicologia analítica ela se permite se transformar. Jung uma vez provocou as pessoas dizendo assim: não se digam junguianos, se descubra a sua maneira de ser analista. A minha teoria está aqui para ajudar a dar voz a esses fenômenos, mas é você que vai se forjar analista na sua experiência. Faça sua terapia, mergulhe nos seus símbolos, mergulhe no seu processo criativo e esteja presente com o outro quando você se propor a estar presente com ele.
porque vão ser 2 universos se tocando e 2 universos crescendo juntos. Eu vejo a prática da análise assim, e eu vejo os grupos de estudo, né? E os grupos de formação como esse grupo de múltiplos universos que compartilham, assim, dessa crença em comum de que existe alma. Existe esse trem que a gente chama de psique. E nesse lugar a gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha os nossos medos, a gente compartilha nossos desejos. Eu sinto que a psicologia analítica dá linguagem, dá imagem para a gente trocar dessa maneira profunda daquilo que às vezes a gente sente que não consegue comunicar para outras pessoas. Ai, gente, muito interessante, muito legal mesmo ver o que motivou vocês a escolherem, assim, realmente muito legal. Eu queria perguntar para vocês se outras pessoas, né, que têm interesse em conhecer também essa abordagem, têm interesse em trabalhar com ela, né, atuar com ela, como essas pessoas, o que essas pessoas podem fazer, assim, né, como elas podem ter acesso a essa abordagem, como é, assim, né, uma especialização, como funciona essa parte? Aqui em Brasília, a gente tem algumas pós-graduações. Então, a gente tem, se eu não me engano, o IGEP. O único pré-requisito é já estar graduado. E tem também o IJB. Então, tem esses institutos um pouco mais formais, né? Principalmente para já formados. Dentro da Universidade de Brasília, a gente formou o nosso grupo de estudos junguiano, que é o GEPG, que ele está ativo desde 2013. A gente costuma fazer uma seleção por ano para novos integrantes, assim, mas a gente está inserido na plataforma do Instagram, pelo um coletivo de profissionais junguianos que a gente montou a partir do nosso grupo de estudo. E lá tem dicas de leitura, tem eventos, tem uma modalidade agora que a gente está tentando inserir, que é um estudo dirigido virtual, enfim, tem muitas coisas novas chegando por ali. Mas, em certa medida, eu acho que tem um pouco de montar a sua tribo, sabe? Nos últimos anos, eu tenho tido a impressão que nos últimos anos a psicologia analítica tem saído mais da sombra e se tornado mais popular. Talvez por uma questão, assim, da contemporaneidade mesmo. Jung, às vezes, tinha a sensação de que ele estava escrevendo algo que só ia ser entendido dali a 50 e 100 anos. E, às vezes, eu acho que isso é muito verdadeiro, assim. Então, eu acho que, aos pouquinhos, a psicologia analítica, a psicologia junguiana, tem ganhado mais espaços formais. Por enquanto, é um espaço, às vezes, muito de resistência. E por que eu estou dizendo isso? Se você tem interesse em estudar, comece a estudar. Fala que você está estudando. Monta o seu grupo também. Faça a sua tribo. Não fique esperando um lugar formal. Eventualmente, você vai encontrar esse lugar formal para continuar seus estudos. Eu mesma só encontrei a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica quando eu já estava há quase 4 anos formada, né? Mas, assim, é nesse sentido, assim, segue também o seu caminho por essa abordagem. Porque muito da psicologia junguiana se faz assim também, sabe? De você colocando a mão na massa, de você estudando, de você trocando ideia, de você criando essas relações. Como a Nath falou, né? Psicologia analítica, mais que um método, ela é uma cosmovisão. Então, se isso te atrai, se joga, mergulha. Tem muita coisa já disponível, já traduzida. A OC tá aí, o livro vermelho tá aí. Tem muito material bom no YouTube, nos Instagramers da vida. Tipo, se joga nesse trem, troca ideia, né? Faz ali a sua rede, o seu clã e mergulha mesmo. Sim, e para a galera aí de psicologia da UNB, da Universidade de Brasília, né, a gente também tem um grupo de estágio, né, lá no CAEP, quem se interessar. É um grupo que eu entrei logo depois de entrar para o grupo de estudos também, que é super rico. E eu acho que eu vou reforçar também isso da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? Se você coloca no Google, eles têm uma rede muito legal por todo o Brasil, online principalmente, eles dão muitos cursos, tem muitas palestras gratuitas, né? Que vocês podem ver. Então, assim, eu acho que é um bom início, assim, para ver se a teoria faz sentido, né? Para quem tem interesse, antes, às vezes, de se comprometer, de já entrar num estágio, num grupo de estudos e tal, né? Pode ser uma via mais fácil aí também. Mas é isso. Nossa, gente. Enfim, acho que a gente tá chegando no finalzinho já, né?
A gente já contemplou todas as nossas perguntas aqui. Mas eu queria deixar esse espaço aberto, né? Para caso algo não foi dito, algo não foi perguntado, assim, vocês gostariam de falar, para vocês poderem falar agora. Eu queria muito agradecer, assim, esse convite do PET para falar sobre essa abordagem. Eu sou suspeita, né? Amo muito essa abordagem, mas muito mais por um caráter até político mesmo, assim, sabe? Não é uma abordagem muito colocada dentro da universidade ainda, como a Ju falou, né? Ainda é um lugar de resistência que a gente tem, né, para consolidar a abordagem junguiana. Apesar do interesse. Isso que é muito triste. A gente vê muita gente, assim, muito interessada, tem muita demanda, né? Eu conheço muitas pessoas, estudantes de psicologia, que têm interesse, mas que não tiveram espaço algum ou abertura alguma dentro da universidade ou dos seus espaços acadêmicos para trabalhar melhor essa abordagem, né? Então, eu agradeço muito o PET por ter feito esse convite, para a gente falar mais, para dar esse espaço para a gente mostrar essa abordagem que a gente gosta tanto, que tanto significa para a gente, né? Então, eu agradeço muito esse convite e é isso. Eu queria agradecer também muito, e pensando principalmente nisso que a Nath trouxe agora. Para mim é muito importante poder dar visibilidade para essa abordagem, um lugar de abrir diálogo, construir pontes, pensar em novas relações, assim, e de pensar mesmo, assim, né? De como trazer mais força para essa resistência, assim. Eu vejo daqui a alguns anos, se pá, a gente tendo disciplina, a gente tendo professores e mestres junguianos na Universidade de Brasília, isso vai acontecer, assim. A sementinha tá ali já plantada. Mas eu queria agradecer muito essa oportunidade mesmo. Foi muito divertido estar aqui hoje. A gente queria agradecer muito também. A gente tem tentado trazer no podcast temáticas que as pessoas têm interesse mesmo, né? Igual a Nath falou, às vezes tem um interesse, mas não tem muito onde encontrar, não tem oportunidade de conhecer um pouco mais. Então a gente tem tentado trazer algumas temáticas também no podcast para a gente falar um pouco mais sobre as coisas que a gente gosta, assim, né? Que a gente tem interesse e que talvez não esteja sendo alcançado, assim, de alguma forma, né? Então, a gente queria agradecer muito vocês também, a participação de vocês hoje. Foi muito legal a gravação desse episódio. Eu queria deixar esse espaço também para vocês divulgarem o trabalho de vocês, se vocês tiverem redes sociais. A gente vai deixar tudo na descrição depois, né? Escrito direitinho para o pessoal acompanhar. Mas deixar esse espaço para vocês divulgarem o trabalho de vocês também. Bom, eu tinha falado um pouco sobre o coletivo Otala, que é esse coletivo de profissionais junguianos que nasceu em 2019, e a gente está lá no Instagram como Otalapsi, e tem muita coisa legal por ali, e eu tô me divertindo muito de trabalhar. A gente tem dicas de livros, grupos de estudo, enfim, tem muito material bem legal, e a gente agora está fazendo contações de história, porque vamos combinar que tá muito difícil, né, gente? Tipo, esse ano, o ano passado, e aí a gente começou a trazer histórias que tocam a alma para trazer um pouco desse alívio, assim. E a gente também tem a nossa frente do Otalé Pop, onde a gente vai trazer dicas de músicas e séries e fazendo essa costura com o universo junguiano. Além disso, eu tenho o meu perfil profissional, que é o psi.jugi, e atualmente eu estou fazendo um trabalho bastante divertido, assim, de estudo, trazendo arquétipos do tarô e alguns mitos e alguns contos do folclore mundial. E tá bem divertido, assim. E se vocês quiserem passar lá para conhecer, as portas estão abertas. Eu vou reforçar que o Instagram da Ju realmente está muito legal ultimamente. Ela tem feito trabalhos incríveis. Para mim, assim, eu não sou a pessoa das redes sociais, não, ainda não tenho nenhum perfil profissional, mas acho que a galera aí do PET pode deixar meu contato profissional também, né? Que eu também tô com a agenda aberta na clínica, e aí a gente vai construindo isso aí juntos. É isso. Isso, então, gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês novamente, assim, enfim, acho que esse podcast vai contribuir muito, assim, para todo mundo que tem interesse, né, e também para quem não conhece, também pode despertar esse interesse. Então, gostaria de reforçar esse agradecimento mesmo. Acho que é isso. Muito obrigado pela participação de vocês e a gente vai ficando por aqui. Tchau, gente. Até Tchau, mais. obrigada.